que estamos nós novamente no podcast The Tops, o podcast que faz você voltar ao passado. Vamos falar mais uma vez de entretenimento do passado. Mais uma vez aqui com os meus amigos Fernando Anuziato, José Carlos Nolasco, vulgo Depi. Beleza, senhores? Muito bom. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, vamos começar falando para vocês deixarem o seu joinha, compartilhar, participar das nossas mídias sociais, dar like, aí depende da mídia social, mas façam o possível para nós continuarmos com esse podcast. Já agradecendo de antemão, galera, tá bom? Bom, o podcast de hoje nós vamos falar de séries, séries dos anos 80, né? E nós vamos falar assim, cada um elencou algumas séries para a gente falar e a gente vai comentando. Então, comente aí desde já deixem nos comentários se a gente não tocou na série que você gosta, se você lembra de alguma série com carinho, coloque aí nos comentários. Se a gente falou bobagem, também coloque nos comentários. Se a gente acertou em alguma coisa, também coloque nos comentários. É muito importante esse feedback de vocês para a gente. Beleza, galera? Então, vamos começar aqui, mais ou menos, assim, com as séries prediletas de cada um dos anos 80, tá? Lembrando que anos 80 era muito diferente em termos de séries, né? Eu falo de séries live action. É muito diferente do que é hoje, né? Primeiro que não existia TV fechada, né? A TV paga, e muito menos o streaming. Quer dizer, o streaming deu, e a TV fechada, deu um upgrade aí em muitas séries, e saíram muitas séries de qualidade nesses últimos 20 anos com a TV fechada, e depois com o streaming, que já é um pouco mais recente, né? Inclusive, os salários dos atores e dos diretores e da galera que trabalhava, dos criadores, produtores, que trabalhavam na televisão, era muito diferente do salário da galera que trabalhava no cinema, né? O pessoal que trabalhava no cinema sempre ganhava muito mais do que a galera que trabalhava na televisão. Isso significava que os grandes atores dificilmente queriam sair do cinema para fazer série, que é uma coisa que hoje é completamente diferente, né? Tem muito ator de cinema que vai fazer série e o cara fica indo e vindo nessa toada aí, né? Ele vai do cinema para série, aí ele faz uma série, aí ele descansa um ano, volta para o cinema, aí ele faz 3, 4 filmes, volta para fazer mais uma série e por aí. Basicamente, os atores que eram de séries, eles eram o cara que fazia série. Às vezes tinha um que saía de uma série e ia acabar no cinema, né? E o inverso era considerado como decadente. O ator que ia do cinema para a televisão, né, nos Estados Unidos, basicamente, ele era considerado um ator decadente, porque ele não conseguia fazer mais cinema, ele não tinha mais bons contratos no cinema, e aí ele ia acabar fazendo série, porque todo mundo precisa levar o pão de cada dia para casa, né? Mas era, sim, uma queda na carreira do sujeito, né? Bom, dada essa introdução, alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Alguém tem algum dado? Tanto o Depi quanto o Fernando? Fiquem à vontade, senhores. Na ordem que vocês quiserem. Manda, Depi. Então, como você tinha falado, havia mesmo essa encruzada de mundos entre cinema e TV. Normalmente quem fazia sucesso na TV
tinha a prospecção de fazer. E tivemos poucos casos de quem fez sucesso na TV e foi para o cinema. Temos poucos casos mesmo. Eu vou te falar um que é um pouco mais recente, não é exatamente recente, mas do começo do século, que é o George Clooney. Desculpa, dos anos 90. Nos anos 90, o George Clooney, que fez muito tempo lá o Plantão Médico, Isso aí. acabou indo fazer cinema, né? Esse é um caso Mas que eu temos lembro, casos de ícones, de caras que fizeram bastante sucesso na televisão e não vingaram no cinema. Caso de Lee Majors, que fez O Homem de 6 milhões de dólares, fez aqui no Brasil Caras e Coroas, outros ícones, como a própria Farah Fawcett, que era uma Pantera, era uma das musas e que acabou não tendo carreira dentro do cinema. Um caso que eu me lembro assim, que teve uma carreira que está até hoje, Johnny Depp. Que ele fez... começou o seriado. Anjos da Lei. Anjos da Lei. O Bruce Willis também. Bruce Willis também começou com a Gata e o Rato, né? A Gata e o Rato, com a Shepard. Isso, Sybil Shepherd. Anjos da Lei. Era um grupo juvenil que era recrutado pela polícia, e eles eram policiais juvenis que acabam se infiltrando. Era um seriado bem legal, por sinal. Teve um remake aí nos anos 2000, né? E eu não gostei. Tem gente que gosta, eu não. E alguns casos enfim, foram poucos casos de que quem saiu da TV e foi para o cinema e teve uma trajetória de sucesso. É verdade. Até mesmo o George Clooney demorou um tempinho para emplacar enfim. O George Clooney, ele deu sorte dele mandar um Tarantino, né? Logo de cara. Que foi o Drink no Inferno. Drink no Inferno, né? Então ele mandou um Tarantino, que é um filme do Tarantino que eu não sou muito fã, assim. Não acho legal, basta. Mas não é nada maravilhoso, assim, para mim. Né? Perto do que o Tarantino fez, para mim, sim, na linha do Tarantino. Então ele deu a sorte de, eu acho que pelo menos é o primeiro que eu me lembre. Talvez tenha outros mais B, assim, que eu não tenha assistido. Mas o primeiro que eu me lembre foi quando ele sai, ele já vai fazer o Drink no Inferno, né? Que é do Tarantino, não. Apesar que o Tarantino também não era o Tarantino quando ele fez Drink no Inferno. Sim. Mas foi um filme que ressoou bastante, né? Mesmo aqui no Brasil, ele ressoou bastante. Sim, tinha a Salma Hayek, né? Tem a cena ícone dela dançando. Isso. Com a cobra, sim. Enfim, eu me lembrei de Will Smith, mas assim... Maluco no Pedaço para... Dá para contar na mão os caras que tiveram uma carreira... Eu lembro... Que eram astros na TV e que tiveram uma carreira também bacana no cinema. Sim. Acho que tem uma coisa também que a gente aqui nem tem tanto... Eu acho que assim, com a chegada da TV a cabo, alguns canais específicos, que tem o famoso filme feito para TV, né? Mas isso é... Não, então, mas eu só tô... Na década de 80, isso. Na década de 80 tinha muito. Então, assim, eu só tô falando isso porque, assim, é lógico que a gente tá falando aqui de cinema Hollywood. Mas tem muito desses atores, tipo assim, eles migraram para esses filmes, que é esses filmes de TV, né? Que são os filmes já com uma produção mais de baixo orçamento, né? Tem todo um lance... Inclusive muitos das séries, até que provavelmente a gente vai falar aqui, eu não sei
A gente, só para vocês saberem, galera, eu não sei as séries que cada um escolheu, tá? Cada um pode ser que repita, pode ser que não repita, pode ser que seja completamente diferente. A gente gosta para ser totalmente diferente porque aí tem mais conteúdo, né? Mas, inclusive, muitas séries, e muito provavelmente de muitas séries que a gente vai falar aqui hoje, tem o primeiro episódio ou o piloto como um filme de 2 horas que é feito para televisão. E por acaso aqui no Brasil passava na televisão também, às vezes passava sozinho e não tinha série. Aqui no Brasil tudo chegava meio descontinuado, né? Era uma loucura, né? Então pode ser que tinha esses casos. Sim. Isso a gente não considera como o filme Hollywood. Sim. Falando basicamente da indústria, né? Não, e até uma outra coisa também que a gente levar em conta é que tem muita série que nunca chegou aqui, né? Também. Então tem muito ator que começou fazendo série, mas a gente desconhece porque são séries que nunca chegaram aqui, né? Muita série com reprise, que a gente tem uma sensação atemporal que tinha 200 episódios e acabaram tendo uma temporada e meia, e que foram reprisadas várias vezes, e a gente acaba tendo a sensação de que, enfim, que foram mais longas. E outra coisa, não dá para falar, por exemplo, o William Shatner, né? Ele foi fazer cinema depois. Ele foi fazer a mesma coisa que ele fazia como seriado. Sim. Não é. Ele fazia Jornada nas Estrelas na década de 60 e depois ele vem na década de 70, 80 fazer filmes que foram para Hollywood, foram para o cinema, mas ele está fazendo o mesmo papel há 20 anos. Depois ele fez até uma série policial, né? Na década de 80 também ele fez uma série policial. Mas, basicamente, ele é um cara de televisão, ele não é um cara de cinema. Sim, exatamente. Ele participado para o cinema do Jornada nas Estrelas, ali, aqueles filmes final da década de 70, começo da década de 80. Então, não vale, né? Está falando dos que valem, né? Basicamente, é isso. Mas bem lembrado, o Fernando lembrou bem do Bruce Willis. O Bruce Willis começou fazendo Gato e o Rato, realmente. O E teve a colega dele, que era Sybil Shepherd, que trabalhou antes de 76 em Taxi Driver com é verdade. É verdade. E que ela começou no cinema e foi para a TV, que era aquele ápice quando se descontinuava a carreira. É isso aí. E fez muito sucesso na TV na época, só que ela não voltou para o cinema. Sim. Esse contexto é muito importante a gente colocar para os jovens que não viveram essa época, porque para o jovem é muito natural. Hoje basicamente, o salário das grandes estrelas de seriados, né? É a mesma coisa que o salário aliás, até maior. Até mais, sim. Tem cara que ganha $1 milhão por episódio. $1 milhão por episódio, né? A atriz principal lá do Law and Order SVU, por exemplo, esqueci o nome dela agora, a Olivia Benson. Isso. Não lembro o nome da atriz. Ela, por exemplo, ela ganha $1 milhão por episódio. O Hugh Laurie, quando fazia o House, ganhava $1 milhão por episódio. Friends, né? A galera do Friends. A galera do Friends também tinha salários astronômicos. Hoje em dia, essa relação mudou. Mas a gente está falando ali da década de 80, quando, sim, você sair do cinema e ir para a televisão era um downgrade. E você sair da televisão e ir para o cinema era um upgrade. Tá? A própria Winona Ryder. Winona Ryder? Isso. No caso agora do Stranger Things. Que ela ganha
1,5 milhão por episódio. Por episódio. E assim, e aí vai, tem muito cara que hoje a tomada é diferente. Antes você tinha os filmes de TV. Fazia um filme, mas era um filme que não ia para o cinema, era um filme que ia direto para a televisão. É isso aí. Muitos feitos pela CBS, pela NBC, até mesmo alguns seriados que eram feitos, eram produzidos pelas estações de televisão americanas, mas você via que era uma coisa que hoje não acontece. Hoje você tramita muito mais fácil. Então, o cara fez um papel bacana em streaming em um determinado seriado ou filme, e logo depois você vê ele num blockbuster com... Antes não, era bem específico, e quando tinha alguma coisa, isso que eu falo, dá para se contar na mão a quantidade de atores que migraram da TV na década de 80, 90, para fazer sucesso realmente na indústria do cinema. Sim. Hoje tem uma relação diferente também, porque o streaming, o cara contrata o ator, como você falou, ele vai fazer série, vai fazer filme, e a produção do streaming é praticamente Hollywood. Cinematográfico. Então, isso é uma outra coisa que mudou. É muito diferente. Né? O dinheiro para você fazer uma produção de cinema na década de né? Talvez fosse o mesmo no sentido que a produção de televisão é mais longa. Então, no final das contas, era o mesmo dinheiro. Mas hoje não. Hoje até se gasta mais com as séries do que exatamente com um filme. Sim. Outra coisa que eu acho que é o limitador hoje... mas por que ainda tem atores que se negam a fazer televisão? Eu acho que pelo volume de trabalho. O volume de trabalho é um limitador. O cara que faz série, ele trabalha muito mais do que o cara que faz um filme. Né? O cara que faz uma série, por exemplo, de 23, vamos falar 23, 22, 23 episódios, de 43 minutos por temporada, a gente está falando num cara que vai trabalhar aí 7 meses. Né? Enquanto as filmagens de um filme, no máximo, dependendo da distância das locações, a gente vai ter aí basicamente de 3 a 4 meses. Dá até para citar... Fernando está caindo. Dá até para citar um caso do David Harbour, que trabalhou em Stranger Things. Ele abdicou de fazer a segunda refilmagem de Hellboy por conta da agenda dele dentro do seriado, né? E para quem sabe, quem vê, Stranger Things foi um dos seriados mais aclamados aí dos últimos 4 anos, e com muita expectativa, um dos caras super bem pagos, também ganhava acima de 1 milhão por episódio, e que tinha feito o Hellboy, não o primeiro, mas esse da primeira refilmagem em 2019, tinha um lançamento para 2021 e ele abdicou. Mas tem que abdicar mesmo, porque esse segundo Hellboy é uma bosta. O primeiro é muito mais legal. Só para não deixar passar, tem um outro ator que eu lembrei também que fez série, que ficou famoso, é o Michael J. Fox, né? Verdade. Ele começa no Caras e Caretas, que até passou aqui, né? Sitcom ainda. Sitcom, exatamente. E aí virou realmente um ator bem pago, vamos dizer assim, né?
Mas são casos assim que você é que nem eu falo, estava comentando com vocês, dá para contar nas mãos, dá para contar nas mãos. Will Smith, Michael J. Fox, Johnny Depp, casos de grandes séries que Tom Selleck em Marion não virou. Sim. Era para virar com Blade Runner, que ele era tido como primeira opção. Ele era não Blade Runner, ele era a primeira opção do Blade Runner. Não, do Harrison Ford fez lá, o Caçador da Arca Perdida. Indiana Jones? Indiana Jones. Primeira opção do Indiana Jones. Blade Runner também. O Blade Runner eu não sei, mas o Indiana Jones eu tenho certeza que ele era a primeira opção do Spielberg. E ele nega o papel. É brincadeira, né? Negou. Mas... Hoje ele faz Blue Blog. É legal. Foi fazer cinema depois, fez, mas assim... Mas filme, tudo bem, ele fez cinema... Comédia. Mas filme, comedinha... não, tudo bem, ele fez Três Solteirões e o Bebê, verdade. Sim. Isso. Verdade. Mas depois ele fez alguns filmes também, que você via ele, mas filme completamente B, assim. Filme que não tá no mainstream, mas nem de perto, né? Tudo bem que Três Solteirões e um Bebê, ele tava no mainstream. Mas filme que eu gosto que ele faz, que é longa dentro do cinema. Sim. Assim, caras que você fala assim, olha, teve grande sucesso. Christina Applegate também é um caso mas assim, dá para contar na mão quem é que saiu da TV e foi fazer sucesso no cinema, né? Principalmente na década de 70, 80 e 90. E o inverso você tem, mas é o que eu falo, o cara era considerado como decadente. O cara era uma estrela decadente, não tenha dúvida. Eu lembro de alguns, o David Carradine, nos anos 70, e outros caras. Que saíram do cinema e foram fazer série, mas, como eu disse, o cara ia ganhar, como o cara ia ganhar muito menos, era decadente. Beleza, senhores. Tendo isso em vista, quais são as séries de vocês? Quer começar com o Fernando? Vai lá, Fernando. Vocês que mandam. Vai lá, Fernando. Depois o Depi, depois eu. Vai lá. Vocês querem que fale tudo já? Como é que vocês querem fazer? Podemos... Despeja, Fernandinho. Despeja, a gente comenta a sua lista. Beleza, então. Cara, assim, eu vou só fazer um adendo que, assim, eu sou um pouco mais novo. Então, tem umas coisas que são já beirando nos 90, né? Alf. Não, Alf não. Então, assim, na minha lista... Fala onde você se sujou, pode falar. Não, vou falar, o que eu curti, assim, que eu via, era super-herói americano. Puta, fantástico. Passava acho que no SBT, isso, que, cara, achava... Pra mim era o loser, cara. Era um loser. Mas essa era o papel dele, era um professor, sei. Essa é a ideia. O cara, meu. O cara ia voar, o cara caía. O cara ia passar então. por parede. Mas a ideia é essa. Essa é a ideia. Assim, achava... Não, putz, cara, achava demais. muito boa, achava engraçado, achava legal. Achava muito boa. Boa. Tinha uma também que passava, pelo menos a época que eu assisti, passava na Globo, que era Automan. Automan, legal. Legal, porque o cara tinha aquela... O cara era de holograma, ele tinha aquela roupinha do Tron e tal. Isso, eu acho que o Automan ele tem muito a ver com o Tron. E depois ele tinha a ver com o... Acho que tem até... era mesmo o produtor que
Do Manimal. Manimal. Isso, inclusive tem uma cena... Tem um crossover. Tem um crossover. Isso. Exatamente. Mas eu pirava também, porque achava fodido. Tinha uma Lamborghini toda de neon lá, era legal. E o plot da série eu achava legal também, que ele era eu sinceramente, eu acho que essa série, como né? Como história, como efeitos especiais, era legal pra caramba. Como história, era meio fraquinha. Mas é que assim, se você pegar, porra, tinha 30 séries que era a mesma coisa. Que era o cara que ia combater o crime, blá blá blá. Então, o Vingador, né? Então tinha assim, sei lá, tinha a Super Máquina nessa pegada, tinha o próprio Manimal, que era mais ou menos essa pegada, mas ele, né, tinha... Então, assim... Eles eram diferentes. Mas era, né, nessa época acho que tinha... Esse Manimal, ele... Todo mundo falava que ele era meio que um híbrido do Marca da Pantera. Não sei se vocês assistiram esse filme. Assisti, sim. É com a... Natasha Kinski. Isso, Natasha Kinski, isso aí. Eu lembro que a mão dele fazia assim, eu começava a... sim. Não, era... os efeitos práticos do Manimal eram fodidos. Eram legais. Ele ia se transformando, mas não tá na minha lista o Manimal. Mas também, na minha mas também tinha uma história bem fraquinha. Sim. Tinha uma que eu gostava bastante, eu não sei se vocês lembram, passava na Globo, passava no... Puta, como é que chamava aquele programa? Agora esqueci do programa o nome. Não, mas passava na Globo e era o Passe de Mágica. Que era o Simon, ele era um anãozinho que fazia os brinquedos, ele trabalhava pro governo, e aí ele fazia uns brinquedos que era tipo umas armas, uns bagulho assim, e aí ele comprava... Eu já trabalhava. Não, mas é isso que eu falei, ela passou aqui, eu acho que se bobear já passou final dos anos 80, quase 90 já. Menor não pode trabalhar, cara. Não trabalhava não, mas... O que você falou? Ele falou que o menor não pode trabalhar. Na época podia. Mas ela passou aqui em 87, ela passou. Aí aí depois ele foi para a Sessão Aventura, que era... passava de tarde. Puta, juro que eu não me lembro. Você se lembra dessa? Era muito novo nessa época. Tá bom. Essa série eu achava muito legal, velho. Porque ele fazia os brinquedos, aí tudo era com controle remoto, então ele controlava as coisas, era divertido. Depois dá uma procurada, você vai ver. Vou olhar isso, vou olhar. Era divertida essa. Eu não lembro. Aí eu pus um desenho que o Marcão vai ficar bravo, mas Caverna do Dragão, que é uma série foda, né? Não tem como... Não é que eu vou ficar bravo, é que nós vamos fazer um episódio só de... não, tudo bem, mas já pode... Cara, a Caverna do Dragão era muito foda, assim. Passava, perdia não perdia um. A ideia engraçado, né? Que para nós, aqui do Brasil, Caverna do Dragão, abrindo um parênteses, a Caverna do Dragão, ela chega antes do RPG. Isso que era mais legal. Exatamente, sim. Enquanto nos Estados Unidos o RPG chega antes do Caverna do Dragão, aqui é o inverso, né? O Caverna do Dragão chega antes do RPG. Então, depois faz todo sentido você saber que se tratava de um jogo de RPG. Sim, exatamente. A ideia era essa, né? Dungeons and Dragons, inclusive. Isso. Então essa é a parte interessante. A Caverna do Dragão, eu diria para vocês que praticamente é um episódio. Só ela. Sim. Com certeza. Não, sem dúvida nenhuma, né? Assim. Nós temos que falar do bendito ou maldito último episódio. Sim. Né? Mas, enfim, eu trouxe. E aí, por fim, eu acho que para mim foi a série que mais, assim... talvez me marcou, porque eu já era um pouco mais velho e tal, e via, acho que tinha um lance que tinha a ver com a idade e tal, que é Anos Incríveis, que provavelmente vocês não assistiram. Eu assisti, tá na minha lista. Que passava na Cultura, que, cara, é uma série, assim, muito foda. Muito foda. Vai ser lançado na Disney
É um spin-off. Isso. É um spin-off. Não é spin-off, acho que é um remake, né? Sim. Da série. Agora colocaram uma família de negros. Isso. 60, a mesma história, só que colocada agora pela Disney, né? Senão isso aí. Disney comprou os direitos. Mas sim. Anos Incríveis está na minha. Não, sim. Mas assim, essa série achava, porra, é minha número 1, assim, era muito foda. Trilha sonora foda. A abertura que já era com a Little Happy of from My Friends lá. Não era dos Beatles, o Joe Cocker cantando, mas, cara, era assim. A música, né? Quem fez a música exatamente. É o Joe Cocker. E para mim, assim, o próprio andamento da série era muito interessante na época, porque tinha esse lance dele narrando, né? Dele era do ponto de vista dele, né? Isso, então... A série era do ponto de vista dele. E tinha tudo, melhor amigo, a paixão. Sim. Era um seriado que quem era adolescente ou quem tinha passado pela adolescência há pouco tempo, cara, você se reconhecia na série. Cara. Exatamente. É uma série super premiada. Cara, realmente Anos Incríveis. Olha, quem não assistiu, mesmo com o remake aí, cara, a série original, porque a série original ela é atemporal. Sim, total. Por que ela é atemporal? Ela foi gravada entre 1988 e 1993, tá? Isso aí. Porém, ela se passa nos anos 60. Então, não importa a época que você vai assistir, você vai ver uma série dos anos 60, típica americana, com os costumes americanos, mas mesmo assim, nós brasileiros, a gente se reconhecia muito. E outra coisa, é uma série de grande sucesso que passou na TV Cultura. Isso aí. Que passou na TV Cultura. Então, Anos Incríveis já fica uma menos aqui para mim, porque Anos Incríveis está entre as minhas 5 também, cara. Sim. Realmente é uma série maravilhosa, um primor de série, cara. Exatamente. É muito, muito boa mesmo. Epa! Bora lá, meu. Vamos ver esse seu gosto. Cara, eu começo com Simpsons. Parte Simpsons, cara. Puta merda. É um negócio... Anos Incríveis também tá na minha lista, né? A Gata e o Rato. Gata e o Rato era legal. Passava na SBT, né, Gata e o Rato? Na Globo. Peguei na Globo. Eu acho que eu assisti na SBT. Eu peguei na Globo. A Gata e o Rato, cara, era mais... Você sabe que o grande lance da Gata e o Rato, o grande X da Gata... Porque a história de fundo era meio fraquinha. Eles eram 2 detetives particulares, aquela coisa de sempre. Né? Mas eu acho que o grande lance da Gata e o Rato, não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se você assistiu, Fernando, mas eram os diálogos entre os dois, né? Porque existia ao mesmo tempo que existia aquela atração entre os dois, eles se odiavam, e era sempre, por isso que chamava Gata e o Rato, né? Então, o lance da série era essa dinâmica dos dois, muito mais do que a história de ação, ou policial, ou seja lá que for. Era meio comédia também, né? Tinha um pouco de comédia. Tinha ação, né? Tinha um pouco de ação. Tinha ação, tinha comédia. Mas o grande lance era a dinâmica entre os dois. Esse que era o legal da Gata e o Rato. Sim. Bora lá, Pepe. Então. Anjos da Lei. Para quem não muito não legal. Lembra, falei no começo, tinha o Johnny Depp, mas era uma história bem bacana, porque era um grupo que foi criado pela polícia de Los Angeles para que se infiltrasse em problemas juvenis. Então tinha que ser uma molecada muito molecada. Tinha que ser um pessoal muito novo, né? Tinha que ser uma molecada. Então ele meio eles que montavam esse grupo e recrutavam os melhores jovens
policiais para compor essa equipe, que tinha que muitas vezes se passar por um estudante, um adolescente, enfim, tinha que estar num lugar onde a galera jovem estava. E a melhor maneira de infiltrar era um policial se passando por um estudante, enfim. O que eu me lembro bem. Várias temáticas. Fala, Marcão. Não, o que eu ia falar, que eu me lembro bem dessa série, e eu gostava dela, viu, Depa? Não tá na minha lista, mas eu gostava dela. Mas ela era uma série um pouco mais pesada. As temáticas. Sim, ela já abordava a questão de droga, questão de Sexo entre adolescentes, estupro. De problemas, estupro. Não, tinha briga de gangue, eu lembro isso aí. Tinha. Era uma. As histórias eram mais pesadas, mais abrangentes. Não tinha aquele universo do. E por um lado tinha aquelas coisas que a gente fala, não tinha o mal sobre o mal, ou o bem sobre o bem. É o que é. É o que é. Se não misturava. O cara não era 100% bom, nem 100% ruim. Nem 100% mal, entendeu? Vida real. Era bem próximo. É isso aí, né? Uma que por conta dos anos incríveis que vocês falaram, depois eu vou acrescentar, mas deixa para o final, eu prefiro criar Vai guardar um segredinho? Eu curtia muito também Magnum, que foi série bem legal, baita sucesso, virou álbum aqui no país, veio, enfim. Só não veio Tom Selleck porque eu acho que ele estava estourado lá fora, porque eu me lembro uma das coisas falando assim, isso já era final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha um seriado chamado Chips, com Eric Estrada e eu esqueci o nome dele, do loirinho. Larry Baker. Larry Baker era o nome do personagem. Era do personagem. Que só veio ele. Lembrei! Larry Wilcox. Larry Wilcox. E também estrelando Robert Pine. Que é o pai do Chris Pine. Isso. Era o Poncherello e o... Poncherello. Eric Poncherello e o outro era o Estrada que fazia. Não, Frank Poncherello. Frank Poncherello e John Baker. Isso aí. Era o Larry Wilcox. Isso mesmo. Brinquei muito de Playmobil com os dois, cara. Eu ganhei o capacete, o chips do capacete, vinha um cacetete e um revolvinho lá e um cinto do chips. Teve uma linha lançada pela Glasslit de carrinho, enfim, eles fizeram muito sucesso aqui. E quem trouxe eles para cá foi o Play Center. Esse passava na Record. Desculpa te cortar, Depa. Esse passava na Record. Domingo à noite. Isso. Mas o Chips é dos anos 70, né? Chip é... Não, tudo bem. Mas passou aqui nos anos 80, mas não tô... anos 70. Anos 70. Mas o que eu tava falando antes era do Magnum, né? E o Tom Selleck não veio para o país, enfim. Mas fizeram muito sucesso aqui e lá. O mais legal do Magnum era as Ferraris, né? Era. E a dinâmica, ele era meio que um 007 sem ser o agente, mas se dava bem com as mulheres. Era aquele padrão 007 que era da década de
80. Ele era uma outra pegada. Primeiro que passava no Havaí. Né? Não, o que eu estou te falando é sobre dar sempre bem com as mulheres. Nesse sentido, ele sempre ficava com as Vocês assistiram esse novo? Bosta. Não. Bosta. Eu assisti. Não, assisti alguns, né? Assisti para não falar assim, assisti meio episódio e nunca mais. Bosta. Bem remake desnecessário. Botaram o Higgins virou mulher, né? Os dois casam no final, né? Agora você imagine o Tom Selleck com o Higgins. Ia ser engraçado. Não dá. E aí eu peguei também um seriado que aí também não era dos melhores, mas assim, era um que passava sábado e acabava me distraindo, e, enfim, Barrados no Baile. Nossa! Você gostava? Eu gostava. É bem típico de quem usava M-Office. Nós vamos falar das marcas do passado. Cara, eu assisti acho que a primeira temporada. Cara, aquilo nossa, eu acho que até teve outros seriados que veio Melrose depois. Melrose Place. Que era mais ou menos uma sequência. Era de uma faixa etária mais avançada. Cara, eu assisti, acho que não lembro se eu assisti uma temporada, 3, 4 episódios da primeira temporada, cara. Mas aquilo lá me pegava porque era tudo que eu mais odiava na época. Tinha muita coisa de cotidiano. Sim. Não, eu assistia também, eu lembro. Não é só de cotidiano, mas era uma série que, para mim, ela premiava, como série, como história, ela premiava o popular, o cara que era popular. Sempre. O popular, o riquinho. Então, cara, aquilo sinceramente, me dava enjoo, cara. Mas eram coisas. Passei a odiar essa que aconteciam no nosso cotidiano. Entendeu? Eram. As meninas olhavam os populares eram os ricos, ou os bem encaminhados. Era aquelas histórias que enfim, permeavam o que a gente estava vivendo na época. Isso acontecia no colégio. Claro que acontecia. Não tem a... Acontecia. Eu me lembro de algumas coisas, principalmente no colegial, quando eu entrei no colegial, e que era muito engraçado. Você acabava de entrar no colegial, você queria ser do terceiro ano para se dar bem, porque os caras do terceiro ano, quem acabava se dando bem com as meninas, eu estou namorando com fulano, era muito raro ter alguém dando bola para sendo do colegial, porque, para quem não sabe, eram divididos. Colegial, normalmente você tinha um colégio, e aí você tinha o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E você não tinha um contato com o pessoal da primeira ou oitava série, como era na minha época. Estudavam em colégios separados ou em locais separados. Olha, o que eu posso dizer aí sobre isso é que, como eu sempre fui popular pelos motivos errados, então eu posso dizer para você que, juro por Deus que eu não gostava dessa série, cara. Juro por Deus que eu não gostava. Nunca gostei. Que acho que tinha uma pegada mais novelinha, assim, né? Também. Era a pegada do Aaron Spelling. Sim. Pra quem não se lembra do Aaron Spelling, o cara fez Panteras, fez várias séries de sucesso na década de 80. Ele, por um acaso, ele é o pai da Tori Spelling.
que é uma das atrizes do Baihatsu no Bai. A loira, né? Uma loira. E, enfim, era da moda, não era nada. Não, era atual, que era atual, né? Não era nada. Era do dia a dia, gente. Uma coisa assim. Da época. E assim, eu me recordo assim com não que eu vá assistir novamente. Eu me lembro de ter assistido muito, e era coisa daquilo lá, que não é que nem hoje, que você gravava o episódio, não, você tinha lá o horário na TV aberta, e só tinha TV aberta na época, você assistia, senão deixava para assistir no próximo episódio. Perdeu. Eu acho que, no fundo, tudo isso que a gente está falando, a TV americana aprendeu muito com isso. No seguinte sentido, o Fernando falou uma coisa certa sobre Barrados do Baile, que ele é uma série novelesca, né? E ele está completamente correto. E eu acho que, por exemplo, se você pegar séries de sucesso mais recentes, eu estou falando ainda da série de televisão, tá? Não estou falando da série de streaming, que ela tem começo, meio e fim. Estou falando da série de televisão, que ela tem 20 e tantas temporadas, algumas delas. Se você pegar, por exemplo, Plantão Médico, ela tem, ao mesmo ou a própria, e algumas outras aí, ela tem um fundo novelesco. Então, os caras conseguem misturar duas coisas, né? Eles misturam a novela com o dia a dia do médico, né? Mas eram novelas, é um seriado de 10 temporadas, gente. Sim. E, por incrível que pareça, aquele caso, mesmo caso que eu falava para vocês, que fez muito sucesso lá fora e aqui, mas os atores não tiveram carreira cinematográfica. Não fizeram. Não que não fizeram, mas não tiveram. Aquele cara que sofreu o acidente, ele tinha uma chance. Depois ele sofre acidente, que depois ele grava o clipe do Roy Orbison. Sabe quem é esse cara? Sei. Jason Presley. Isso. Aí ele fica mal, né? Mas era o Brandon. Brandon. Cara, é assim. A história, para quem não sabe, enfim, eram dois irmãos gêmeos que se mudam de cidade e vão para Los Angeles. Era o Brandon, que era o Jason Presley. A Lisa, não é? E a Brenda, que era a Brandon e Brandon. Na quarta temporada, a Shannon Dober, ela que era uma nojenta, virado estrela, e aí subiu a cabeça, ela briga com os produtores, e os produtores tocam o seriado sem ela, botam lá uma viagem, e ela desaparece do seriado, e aí entra, enfim, eles esticam, são 10 temporadas, é um seriado consistente, falando em muitos seriados na época, quando não completava, ou quando completava, muitos ficavam nem uma temporada, acabavam em meia temporada. Enfim, fez muito sucesso mesmo. Eu acho que tinha uma coisa também, né, porque eu acho que era uma série atual na época. No sentido assim, a gente tinha muito seriado dos anos 80 que chegava aqui, tipo, 5 anos depois, às vezes até mais. Então, eles já estavam meio que... Acho que foi um dos primeiros seriados que a gente não tinha uma diferença de mais de um ano, 2 anos. Sim, exatamente. Entendeu? Então tinha essa coisa da moda, tinha essa coisa da... Né, tinha o comportamento, tinha a coisa da moda. Então,
Você ia você saía, tava as meninas vestidas igual as meninas lá da porra da série. Então, tinha... A gente chegou a pegar seriado que era produzido em 67, que a gente, na década de 80, estava assistindo. Pois é. Eram 13, 14, 15, 17 anos e a gente estava assistindo. E era legal. Não, era legal. Speed Racer, eu amo Speed Racer. Na década de 60. Speed Racer, você vai falar assim, não, vamos falar sobre seriados da década de 80. Para mim, foi de 80. Você pega Speed Racer e, assim, é um dos que não tá na minha lista, justamente por causa eu assisti em 80. Sim, na década de 80. O seriado é de 67. Sim. Não, e acho que até entra um pouco o que você falou do próprio temática. O Elo Perdido eu assisti na década de 80. É 60 e cacetada. Então, assim, o próprio Jornada... Perdido muito louco. O próprio Jornada nas Estrelas. Sim, sim. O próprio Jornada nas Estrelas. Sim, mas assim, são seriados que a gente fala assim, mas vocês estão falando de década de 80 e o seriado é de 60, porque tinha esse lapso. Sim, com certeza. Quando o pessoal resolvia comprar alguma coisa, era assim, o seriado já tinha definhado ou se afirmado lá, e a gente estava começando a ver. Não, e o próprio, e assim, a própria a própria coisa da cultura. Porque a gente tinha também esse seriado, o Barrados no Baile, a cultura nessa época já era mais próxima. Então a gente, como eu falei, tinha acesso a coisas lá do Americana, já começava essa, né? Eu vou dar um exemplo aqui mesmo, o Seinfeld, que começa na década de 80. O stand-up não existia aqui. Ninguém sabia que era aquela porra. Na verdade, existia. Não, mas eu digo assim... A gente não conhecia o nome stand-up. Então, mas eu ia falar, mas assim, como era a estrutura... Então, assim, você via o cara lá no começo do episódio ele falando, você falava, mano, que porra é essa? Tinha alguns filmes que a gente já via e tal. Tinha o show eu me lembro disso. Chico Anísio fazia show. O show do Jô Soares. Tinha um outro cara, Celso Rabelo. Era um cara que só fazia stand-up. Sim. Não, então, mas assim, mas não tinha esse nome. Então, mas não tinha nem essa, mas não tinha nem essa cultura, era show de comédia, era o show de narração. Show do Chico Anísio. Isso que eu tô falando. Então, assim, lógico que eu tô pegando um exemplo. Mas o Rabelo ficou por anos e por anos fazendo... O Eri Toledo, a gente não pode falar stand-up porque ele era um contador de anedota. Sim. Exatamente. Então, assim, essa cultura, a gente não tinha tanto acesso, né? Quando chega já com essa vinda nos anos 90, você já começa, principalmente na coisa da moda, do estilo e tal, você começa a receber, né? Eu não sei vocês, mas o que eu achava muito engraçado era assim, e algumas coisas eu pegava, tipo assim, eu falava, nossa, porra, esses caras estão usando uns carros feios agora lá fora. E não era carro de uma década e pau lá para trás. Você fala, meu, os caras tão meio estranho, né? Cuba! Eu não sei nem pensava nisso. Cuba. Acho que não tinha nem, mas você falava assim, caramba, meu. Negócio meio estranho. Enfim, você acha... E não era aqueles seriados que eram situados em... Mas era o seriado que era vendido como novo e não era novo. Entendeu? É verdade. Bom, acho que faltou a minha lista, é isso? Vai lá. Bora lá. Então vamos lá. Vou comer Anos Incríveis, já falei. Então, das minhas... Eu escolhi 5 séries para falar. Então, das minhas 5, eu vou falar de 4. 2 que eu esperava para passar. Primeiro, o Fernando citou, Super Máquina.
Puta, eu adorava Super Mario. Passava no domingo à noite na Record. Cara, eu adorava Super Mario, né? O carro, o jeito que o carro falava e os caras iam atrás, aquela história do Vingador, blá, 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 blá. Mesma coisa, né? Foi a série que lançou o David Hasselhoff, né? Antes dele fazer Baywatch. Baywatch, sim. Cara, mas era uma série muito legal. Eu curtia bastante. Outra série que eu esperava pra caramba, Esquadrão Classe A. Adorava a série, tá? Adorava o Mr. T fazendo lá o BA, né? Que era o cara fortão, tal, quebrava todo mundo. Tinha um maluco lá no meio, muito bem, um ator desconhecido, mas fazia muito bem lá o maluco, né? Cara, adorava Esquadrão Classe A, né? Para quem não assistiu, era um esquadrão, os caras eram desertores lá, os caras eram boina verde, desertores. Era meio mercenário, Os né? caras faziam um grupo mercenário. mercenário. Mercenário do bem, né? Não, mercenário no sentido de ser contratado, né? Mas era mercenário do bem, eles não faziam mal para ninguém, né? Cara, outro que eu adorava muito, Miami Vice. Exatamente pelos motivos que o Depa falou sobre o Anjos da Lei. Porque era um seriado mais sério, era mais pesado, né? Eu não assistia, mas engraçado. O Anjos da Lei, se eu não me engano, ele entrava domingo à tarde. Isso. E durante a semana, quando era sempre depois, era tipo 9 horas. Miami Vice, se eu não me engano, ele sempre passava à noite, mas depois das 10h30. Porque era pesado. E eu não assistia, assim, tinha vezes que assistia um pedaço e acabava não entendendo, mas eu não assistia por causa disso. Ele tinha uma pegada de drogas pesadas. Ele tinha uma pegada de drogas. Engraçado que Anjos da Lei já aparecia lá os caras vendendo as paranguinhas, paradas meio. E passava à tarde, cara, domingo à tarde. E outra coisa, a entrada de Miami Vice era um negócio animal, cara. Animal. Eu me lembro da música. A abertura de Miami Vice era um negócio animal, cara. E o seriado era muito, mas muito legal, cara. Tentaram fazer, acho que 2010 aí, um filme que não ficou nem perto do que era original. Não, teve filme e teve série, né? A série nem sabia que teve. Mas não chega nem perto do que foi o Miami Vice na década de 80, cara. Ele era... Até porque esse peso ele ficou usual, e quando o peso fica usual, ele deixa de ser pesado, né? Então ele perde essa coisa. Cara, mas ele tinha uma pegada, presta atenção, não é o... Mas ele tinha uma pegada meio Scarface, saca? Aquela coisa mais pesada. Sabe, claro que o Tony Montana não estava no filme. É isso. E o enredo é o mesmo, nada disso. Mas ele tinha um quê de pegada, de drogas, daquela coisa do Scarface. Agora, e meu último... Mas, ô Marcão, deixa eu só fazer um adendo aqui do Miami Vice. Mas você curtia mesmo os Paletó Combreira, fala a verdade. Quem não curtia? Era isso que eu chamava isso. Quem não era fã do Didi? Paletózão branco, Combreira. 30 total. Paulo Ricardo. Didi Mocó. Esse cara usava paletó Combreira, pô. Por que o Miami Vice não podia usar? Não é? E era uma espuma mesmo que via. Era bizarro. Bizarro. Nunca... Mas fala aí, desculpa, te cortei. E o último é um seriado que passava na Bandeirantes, logo depois da hora do almoço, por volta de 1 e pouco da tarde. É um seriado muito pouco lembrado, mas era muito legal, chamado Logan's Run. Tá?
Esse seriado, cara, ele vem de um filme. Eu ia falar, eu lembro do filme, que deriva de um livro, né? Isso, mas o seriado não. O seriado ele é da década de 70, ele vai de 77 a 78, o filme é de 76, mas são outros atores, é um outro plano de fundo tal, é uma história paralela mesmo, e eu gostava pra caramba desse filme, bem sci-fi. Teve muito pouco, teve 14 episódios só, foi uma temporada, não fez sucesso, os caras cortaram, mas passava na Bandeirantes aqui, cara, não sei se o Depa lembra. Não me lembro. Passava depois, só uma observação, Depa, passava depois do Kung Fu, passava Kung Fu e depois o Logan's Run, né? Os dois passavam na Bandeirantes, cara. Esse seriado também, se alguém achar aí, dá uma assistida, porque é bem legal, cara. Vou até procurar para ver. De sci-fi, passava no domingo à noite na Record, que era Galáctica. Tá, Battlestar Galáctica. Que é o mesmo cara, você não sabe, mas eu fiquei sabendo hoje, que é o mesmo cara que criou a Super Máquina. E é o mesmo cara que criou Duro na Queda. Ele cria também o Battlestar Galáctica. Battlestar Galáctica. Que aqui só chamava Galáctica. Galáctica. Assisti bastante. Mas eu gostava mais do Logan's Run, porque os caras estavam sempre fugindo e tal. Tinha um robô que era um humanoide, assim, cara, legal. Era bem sci-fi mesmo, cara. Bem sci-fi. Legal pra caramba, vale a pena assistir, viu, Fernandinho? Não, porque o filme eu lembro. E é bem legal. É uma pegada meio Admirável Mundo Novo. Eles moram numa sociedade e tem uns caras que vivem fora, enfim. Na verdade, eles tinham um número limitado de pessoas e aí tinha que... O cara era morto quando fazia algumas... Fazer uma idade, né? Eu só meio filosófico, Galáctica nessa lista aí, porque essa Galáctica é do final dos anos 70, 78, 79, que era aquilo que chegava, mas a gente foi assistir em 80 e pouco, entendeu? Também, a mesma coisa. Era aquele negócio chegava aqui, quando chegava bem, chegava com 5 anos de... Você quer outro na mesma linha, uma linha um pouco mais Star Wars? Bucky Rogers. Bucky Rogers eu adorava, mas era aquilo, era seriado de 70 que foi chegar aqui em 80 e cacetada. Bucky Rogers era uma pegada mais Star Wars, assim, né? Uma pegada, tinha os caras atirando para um lado, os caras atirando para o outro. Não que esses outros também não eram, mas era... O Logan's Run, ele é muito mais... como que eu posso dizer? Ele não é... além dele ser sci-fi, ele cria uma... Ele é filosófico, né? Quer dizer, o que seria da gente se o mundo fosse de uma tal determinada maneira, né? Então, ele é meio filosófico. E eu gostava muito desse seriado, cara. Assistia todo dia. E aí, cara, quem puder, vai atrás, porque é bem legal e vale a pena. Beleza? Então, esses são os meus. Bucky Rogers, a história, é uma história que foi feita em 1928. A filmagem mesmo do seriado é de 70 e pouco, 79, 78, 79. E feio, enfim, passou em algumas emissoras aqui passou na Globo, passou na Globo, eu lembro na Globo. Passou na Record, passou na Bandeirantes, e era a Bucky Rogers voltando de 2025, na afirmação foi de 78 a 81. Era um sucesso. Eu gostava, os dois sci-fi que eu mais gostava foram como série, Star Trek e Logan's Run. Sempre foram os dois que eu mais gostei. Eu assisti o Galáctica, assisti o Bucky Rogers, mas os que eu mais gostei foram esses.
como o Star Trek é lá da década de 60, eu deixei ele fora da minha lista e entra o Lucas Run, que é de 77, 78, a gente já pode dizer, da década de 80. Mas, para quem não assistiu, assista. Beleza? Mais alguma coisa, senhores, que vocês queiram falar? Lembrança, Depa? Eu tenho do Incrível Hulk, mas a mesma coisa, 77, que foi passar nos anos 80, detestava aquela música lá de depressão. Do final. Quem é que não se lembra daquela música? Da minha geração, acho que a maioria. Mas, como eu falei, muitos seriados que quando não era de 60, era de 70, e que foram só chegar aqui no país pra gente na década de 80. Pra vocês verem, né? Foi o único seriado da Marvel dessa época, live action, que eu lembro. Teve um do Homem-Aranha, que falar. O Homem-Aranha, cara, ele é o Amazing Homem-Aranha. Passava na Globo. Amazing Spider-Man. Amazing Homem-Aranha. Misturei. Ele passava na Globo, desculpa, Depa. Ele passava na Globo sábado de manhã. E foi lançado. Eu curtia. Eu curtia, mas assim, falar que é bom, se for assistir hoje, provavelmente não vou curtir. Teve um do Capitão América também, que também. Verdade! Eu lembro bem pouquinho, cara, mas era. Cara. É melhor não se lembrar. Cara, eu não lembro se era bom ou se era ruim, de verdade, mas eu lembro de qualquer coisa. Era muito ruim. Outro dia eu fui ver na internet, tentando achar que era algum problema de ótica minha. O negócio era ruim mesmo. Assim. Tinha o Batman, mas aí DC, né? Tinha o Batman dos anos 60. Esse era top. Era aquilo que eu estava falando para vocês. Era um seriado dos anos 60, anos 70, que passavam na década de 80. Eu não sei se vocês se lembram do Space 1999, que era um seriado de 75. Putz, basicamente era uma estação, ou era uma colonização espacial, eram estações de colonização terrestre que eram feitas no espaço. Então tinha as naves lá, enfim. Procura lá, Space 1999. Vocês podem jogar para vocês verem. Talvez vocês até se lembrem. Mas é seriado lá de 70 que foi passar em 80 e cacetado. Não, na década de 60, na Record, se você lembra, se você for lembrar, todo dia à noite, acho que às 7 horas da noite, 8 horas da noite, passava um faroeste da década de 60, um seriado de faroeste da década de 60. Então tinha Laredo, tinha esses seriados da década de 60 de faroeste que passavam na Record. Eu assistia, cara, eu curtia, porque eu sempre gostei. Você deve se lembrar de Thunderbirds. Puta! Pô, lembrança, bela lembrança. É seriado de 65, a gente foi assistir. Maravilhoso! Esse é maravilhoso. Não, eu adorava, mas só que é um seriado de da década de 60. Que vai passar em 80. Se não me engano, estão querendo refazer ou qualquer coisa. Sim. Eu fui fazer um artigo sobre Thunderbirds para os perdidos e, cara, acho que eles estão querendo regravar ou qualquer coisa. Maravilhoso. Você assistiu, Fernando? Assisti, passava no SBT quando eu assisti. Puta, sempre passou no SBT. Espetacular. Os bonecos toscos. Mas era legal, cara. Não, era fodido, era muito legal. Aí tem... A gente não vai falar de Terra de Gigantes, a gente pode fazer um episódio só da dá para falar de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo,
todos esses seriados da década de 60, né? Tinha uma porrada aí que a gente assistiu na década de 80, pelo que a gente já falou aqui, porque chegava atrasado, né? O delay era absurdo. Sim. Havia um delay absurdo no quesito dos seriados. E isso, eu acho que ficou bem explícito dessas observações. Quando você falava assim, que carro que o cara tá usando? Os caras estão usando isso lá fora. E era esse delay. E assim, para um moleque de 10, 9, 8 anos de idade, você fala, Galera que vai falar aí de seriados nacionais, depois nós vamos tocar nesse assunto um pouco mais para frente, tá, galera? A gente vai fazer um episódio de seriados nacionais. Sendo que a década de 80 era bem fraca de seriado nacional. Tá? Hoje é muito diferente. Ainda é fraco, deixa eu explicar, não é fraco nas produções, mas é fraco na quantidade, né? Não se faz tanto seriado como os gringos fazem. E outros gringos. Hoje você tem seriados do mundo inteiro. O Brasil sempre foi muito premiado e sempre foi um grande fazedor de novela. Tá? Ele nunca fez bem seriados. Tem alguns seriados da década de 80 que a gente pode citar aí mais para frente, num outro programa. E não é nada imaginável com essa conotação cinematográfica. E nunca de ação. E nunca armação ilimitada. Armação ilimitada, um pouco de ação, mas você tem Malu Mulher, você tem Amizade Colorida, você tem aqueles seriados que foram feitos pela Globo lá nos anos 80, e que a gente pode falar um dia aí sobre isso, pode dar um programa, né? A gente vai fazer um programa de novelas, provavelmente, e a gente cita entra nesses seriados. Mas o problema de seriado brasileiro era que, como ação, nunca, tirando a animação limitada, né? Que era meio comédia, meio ação, tinha uma pegada, mas os outros seriados eram seriados mais dramáticos, assim. Vocês chegaram a assistir o seriado de Planetas do Macaco? Vi depois, década de 60 ou 70. Coisa de 60 que acabou, eu passei em 80. Sim. Tem todos os seriados japoneses, Ultraman, Ultrasérie, tudo década de 70. Sim. Né? 60 e 70. 60 e 70, né? Mesmo Spectroman e tal, tudo década de 60 e 70. Esses também vão valer um programa só para eles, tá? Sim. Vocês falaram de sci-fi, sabe o que eu lembrei? Que passava na Manchete? Missão Alien. Você lembra desse? Que eles eram policial, era um alien, um cara, era uma sociedade que era com alien, com humano, eles iam convivendo. Não é. E aí a história era os dois policiais, um era alien e um era humano. Porra, cara, achava do caralho essa série. Bom saber, vou atrás. Era muito louco, assim. Eu acho que eles até fizeram algum remake, alguma coisa, mas... Porra, eu lembro que era muito, muito legal. Eu tinha meio medo e me achava legal, sabe assim? Que eram uns aliens cabeçudo, com umas manchas na cabeça e tal. Era uma série bem, bem interessante, cara. Legal, bom saber. Essa eu não lembro. Eu lembro passar na Manchete, cara. Passava já nos anos 90, já. Bom saber. Vou atrás disso, vou dar uma assistida. Bem legal. Esse espaço 1999 que eu falei para vocês era com o Martin Landau. Pra você ter uma ideia. Ele era meio capitão. E ele tinha meio essa pegada de exploração espacial e que você tinha convivência com... E tinha até alguns caras... Eu acho que foi puxado meio de Jornada nas Estrelas, era um híbrido, mas era um seriado televisivo, foi feito pela CBS, se eu não me engano. Enfim. Bom, posto isso, alguém mais quer lembrar mais algum? Então, vamos às perguntas do dia aqui.
Duas. Pode falar mais, tá? De um. Eu escolhi um só para cada pergunta. Mas a primeira pergunta, me falem um filme que poderia ter virado série. Depa, vou começar com o Depa agora. Bora lá, Depa. Cara, um filme que poderia ter dado um seriado bacana, eu acho que é, Indiana Jones. Deu o Indiana Jones jovem, né? Mas assim, Sim. eu acho que caberia, como foi o que a gente já conversou, o do Sherlock Holmes, as aventuras do novo Sherlock Holmes. Então, acho que são algumas coisas que poderiam ter dado uns seriados bacanas, ter contado lá a história do Indiana Jones pequeno, ou como é que ele era, do pai dele, enfim. Teve o seriado, mas eu acho que abordou, foi muito curto e não se aprofundou nas histórias. Eu acho que agora vocês pensam O problema do Indiana Jones de virar um seriado na época. Deixa eu só concluir, Marquito. Desculpa. Eu acho que as produções iam acabar sendo muito caras e para a TV na época. Você imagine você filmar em Egito, aí ir para a Europa, voltar, América do Sul, as histórias acabam tendo locações, muitas locações. Eu acho acho não, eu tenho certeza que isso não era absorvido como eu falei, era coisa da NBC e da CBS, eram as duas maiores emissoras americanas. E outra coisa, eu acho também que você teria o Harrison Ford de fazer. Porque você não poderia colocar o Indiana Jones como Indiana Jones. Fazer uma série do Indiana Jones sem o Indiana Jones. Esse acho que era o grande problema do Indiana Jones. Quer dizer, você botar o Harrison Ford para fazer uma série. É impossível você fazer o Indiana Jones sem o Indiana Jones. A não ser que fizesse uma série paralela. Não, é porque assim, eu acho que foi uma questão de timing. Porque podia ter feito com um jovem Indiana Jones com o River Phoenix, entendeu? Mas o timing, enfim, do universo e eu acho ainda, acredito, sobre custo. Também, pode ser. Não, faz todo sentido. Mas eu acho que tem várias séries que tem essa pegada meio de arqueologia, não talvez não boas, mas a gente tem umas séries assim, não sei se essa questão. Eu entendo que você fala de ter uma produção nível filme, né? Aí sim. Vamos pensar o seguinte. Um filme do Spielberg, sim. Um filme ícone, ou melhor, filmes ícones, pelo menos os 3 primeiros ícones. Para você ver um seriado, você podia esticar lá como o jovem Indiana Jones, botando um cara de frente como o River Phoenix era na época. Eu acho mais produção para aquilo e como é que ia, era assim, as locações, para quem se lembra, eu não preciso falar, Tunísia, Marrocos, Itália, Portugal, Espanha, América do Sul, Peru, enfim. Isso para um seriado bancado por uma emissora de TV, a gente não está falando de uma Netflix ou de uma HBO, a gente está falando de emissora mesmo. Eu acho, Depa, que teria que ser um spin-off. É isso. Não poderia, tem que ser um spin-off que nem fez Stargate,
que nem... Não poderia ser Indiana Jones, entendeu? Lembrando que Indiana Jones, o primeiro filme, nem aparece o nome Indiana Jones. Ele é Caçadores da Arca Perdida. Depois que ele vira Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Mas o nome do primeiro filme são os Caçadores da Arca Perdida. O segundo filme já é Indiana Jones e... a cúpula... Não, é Indiana Jones, a cúpula. Já estou misturando com o Mad Max. O segundo último? O segundo, o Templo da Perdição. O Templo da Perdição e o outro, a Última Cruzada. A Última Cruzada. Mas já são Indiana Jones. Eu acho que teria que ser um spin-off. Teria que ser uma história paralela. Criar um novo herói que fosse paralelo ao Indiana Jones. Eu acho realmente Indiana Jones uma série extremamente complicada para criar uma série. Acho que a melhor saída que eles tiveram foi exatamente o que você falou. Criar o jovem Indiana Jones com um outro ator. Essa foi a melhor saída. Ao contrário de outras séries que são spin-offs de filme que, por exemplo... Stargate. Stargate é spin-off. Quer dizer, uma história paralela. Se você for ver lá como que é aquele do... esqueci o nome. O cara que não morre lá é Hoje tá pegado, mas o cara que não morre lá, Que não morre? Pra morrer tem que cortar... Highlander? Highlander criaram o primo dele. Sim. Bem estranho, cara. É a mesma coisa que o Indiana Jones. Ficou um seriado... É difícil de engolir. Não é ruim. Não é que o seriado é ruim. É difícil de engolir. Não, mas é que eu acho que tem uma questão de... Assim, quando a gente fala filme que pode virar série, eu acho que tem uma questão, assim, do universo que o filme cria e como, tipo assim... É meio que isso. Você fala assim, mas vai ser o mesmo ator. Puta, talvez não. Vai ser... Não, mas... Por isso que chama spin-off. Sim, mas assim, o universo, ele funciona, né? É o Star Wars, que Star Wars tá fazendo aí. Exatamente. Então acho que é um pouco isso. Indiana Jones, eu acho que ele é um pouco o que você falou. Sem o Indiana Jones, eu não sei se ele funciona tanto, né? Ele perde a função. Eu acho que Indiana Jones é uma série. Mas é lógico, era uma série com o Harrison Ford, como Indiana Jones, é legal pra caralho. Seria legal pra caralho. Mas é um pouco isso realmente. Assim, ela não, mesmo como spin-off, ficaria estranho, não sei. Eu acho, por exemplo, Highlander, os caras podiam ter feito um spin-off, mas com uma outra história. Com outro Highlander, que tá do outro lado do mundo. Sim. Entendeu? Não com o primo do cara. Você assiste o primeiro filme que fala que são poucos Highlanders. Aí o primo do cara é Highlander também. Não, só pode ter um, né? Só pode ter um. Cara, o primo do cara é Highlander. Pô, puta coisa estranha. Não curto muito essa pegada. Acho que eles poderiam ter feito Highlander um spin-off, como eu falei. Outro cara que procura o cara do filme, né? Ele vai atrás do cara do filme e nunca acha. O cara não precisa aparecer. Ele tá atrás para pegar o cara. Sei lá, tô viajando aqui, sim. Né? Poderia ter sido essa pegada e não fizeram assim. Mas não sei se Indiana Jones sem o Harrison Ford funcionaria. Funcionou com o jovem Indiana Jones, mas é o Indiana Jones que está lá. Né? Essa é a questão. Não sei. Bom, Fernandinho. Depa, vai mais algum, Depa? Mais algum, Depa? Desculpa. Cara, sim, um tiro lá pesado. Sim. Exato. Sim. Poderia. Esse sim. Entendeu? Poderia. Mas também tem o Ed Murphy, sei lá. Mas é aquilo. Cara, era complicado. Tinha essa temática mesmo que você falou. Cara, normalmente o que fazia sucesso no cinema
ele não vinha para fazer um seriado de televisão. É isso aí. Não fazia Era inversamente o contrário. Ou o cara fazia sucesso na televisão e era catapultado para o cinema. Robin Williams, para quem se lembra também. Então, assim, você não pegava o contrário. Era muito... Por isso que também era uma das coisas difíceis, quando eu falei do jovem Indiana Jones, era justamente... Harrison Ford não ia trabalhar, filho. Não tinha jeito de trabalhar, fazer um seriado televisivo. A única possibilidade era você entrar na temática, ou falar do cachorro dele jovem, ou das aventuras... Então, mas é isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Das aventuras paralelas, falando da ótica de outro personagem que tinha, que acompanhava o Indiana Jones, enfim. Mas, assim, as abordagens e os seriados, eu acho que a maior dificuldade de ter essas continuações na televisão era por conta disso. As estrelas não queriam participar. Isso. Entendeu? Exatamente. Sim. Exatamente. Concordo com você. Isso aí. Bom, Fernando, mais algum, Depa? Desculpa. O que eu me lembro de cabeça é esses aí. Fernando. Que eu queria. Não, isso que eu ia falar, que eu queria. Vou falar 3. Assim, 2 eu vou falar do John Carpenter. Um é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Sabia que você ia falar. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Porra, cara, esse assim, cara, esse é muito foda. Ele deixa todo o lance pra ter uma sequência, pra ter uma série. E, de novo... E esse daria pra fazer uma série sem a galera, hein? Exatamente. Não, você pega lá um carinha lá e você, põe ele... O menino lá, o japa lá, quer dizer, chinês, né? Você põe ele lá pra... Cara, super, eu acho que funciona, entendeu? Eu acho que os caras criaram um universo ali que é muito interessante, muito legal, é verdade. Muito rico. Tenho certeza que ia falar. Que daí... Aí tem um outro do John Carpenter que, cara, assim, quando eu assisti esse filme, eu falei, cara, poderia ter uma porra de uma série já lá nos anos 80, eu falei, mano, poderia ter uma série que é o Eles Vivem. Que é aquele que o cara encontra o óculos na rua, ele põe e ele vê os caras que são infiltrados ET. Tá ligado. Tipo assim, o filme o filme ele é meio B e tal, assim, mas, cara, assim, eu acho que a história daria uma série... Legal, né? Legal, assim, porque tem todo um lance dos caras serem meio... como é que fala? Tipo... resistência, né? Contra os aliens. Então, acho que, assim, tem um lance meio político o filme que eu acho que daria uma série bem interessante, assim, de novo, acho que é um universo explorável, assim, para fazer um... Ou na mesma linha. Sim. Nova York. Exatamente. Então, mesma linha. É a mesma pegada. Nova York. Não precisa ter o Police lá. Sim. Mas você poderia fazer naquele universo um seriado. Cara. Exatamente. Falando em Rambo, tá bom para mim. Na Rambo não dá para fazer. Sem o Rambo não ia. Exatamente. E aí vou falar só para fechar aqui. Fizeram o desenho daquela porcaria. Fizeram. Eu achava legal o desenho, tá? Era legalzinho, assistia. E eu vou falar assim, o último, só para fechar, que eu acho que também funcionaria mesmo sem o principal, que é Blade Runner. Também. Blade Runner, acho que, cara... Também. E para mim a prova foi... Não, e a prova é o Blade Runner do 2049. Que eu acho que, cara, ele funciona assim, o Deckard lá, apesar dele aparecer no filme e tal, mas ele funciona com o Ryan Gosling sendo um outro replicante lá, tem todo um lance... Tem história a filha era robô. Então, exatamente. Tem uma série de lacunas que dá para... enfim, mas aí você fala assim, cara,
por que não se criou? Entendeu? Você não sabe. Sim. Então, mas o Blade Runner, especificamente, ele não fez sucesso na época, né? Ele é um filme que ele foi fazer sucesso depois, então também tem um pouco disso. E até eu dei uma pesquisada, os caras parece que estão engatilhados para fazer uma série com a Amazon. Vai chamar Blade Runner 2099. Com quem? Com o Ryan Gosling? Não, uma série não tem, né? Uma série não sabe nada ainda, só tá. Você põe os replicantes caçando e é isso. E até porque eles passam 50 anos depois do último filme, né? Último filme, Mas depois que eu pensei que eu fui pesquisar, eu falei, porra, legal. O meu eu escolhi um só, que é Fuga de Nova York. Acho que Fuga de Nova York ele tem ali um universo que daria para explorar. Não precisaria lá do Polinski, não precisaria dos atores do filme. Você tem aquele universo meio pós-apocalíptico que seria fácil de explorar com outras histórias, como os caras chegaram àquilo, como o presidente cai naquela faixa de local, como aquilo virou uma prisão, etc. Sim. Né? Tudo isso é uma ideia de como poderia ser feito o filme sem precisar dos atores do filme. Então você tem uma temática legal, acho bem legal o filme, e você tem uma temática bem legal que você poderia explorar e não foi explorada. Sim. Eu gostaria de tanto Fuga de Nova York como Fuga de Los Angeles ter uma série, acho que daria para fazer um pano de fundo para uma série bem legal, cara. Bem legal mesmo. Não, daria mesmo. Acho que é um universo bacana também. E muito pouco explorado. São São 2 filmes. Assim como Blade Runner. Sim. 2 filmes. Então eu escolhi o Fuga de Nova York. Agora é o contrário. Uma série que poderia virar filme. Agora eu vou conversar. Fernando, vai lá. Cara, assim, na verdade, o que eu queria ver com o filme foi até uma que eu citei aqui, que é o Automan. Automan, eu acho que daria um filme bacana, assim, como... Eu falei, o plot é interessante, você vai achar fraco lá e tal, mas acho que como construção, hoje, se você pegar tudo que a gente tem dessa coisa principalmente super-herói, de como os caras constroem e tal, acho que poderia ser um filme interessante, assim, como temática, né? E acho que como eu te falei, eu não gosto do pano de fundo, da história em si. Uhum. Acho ela muito batidona e tal. Sim. Como efeito especial, não tenha dúvida. Hoje em dia daria para fazer um negócio bem legal. Mais alguma? Não, acho que isso. Agora, vamos lá. Uma série que poderia virar filme. Ver a batalha final. Verdade. E eu não sei se lembra da Terceira Guerra Mundial. Não. Era um seriado e aí você via lá era falando sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, e aí você falava assim, você não entendia porque você via os cubanos lutando com os russos na Europa, enfim, aí você falava, era bem louco. E poderia virar um filme. É verdade. Eu não assisti essa série, não lembro dessa série. Mas, pelo que você está falando, é verdade. Poderia fazer um filme. Uma pesquisa. Tem um filme agora do Capitão Nascimento aí, que é mais ou menos... Wagner Moura, sim. Wagner Moura aí, que é mais ou menos isso, só que nos Estados Unidos. Guerra Civil. Guerra Civil. Fernandinho já falou? Já falei. Então sou eu. Eu gostaria... Mais algum, Depa? Desculpa.
Não. O que eu estou falando é meio que um seriado meio que apocalíptico. É como se fosse esse filme realmente mas aí retrata uma briga dentro dos Estados Unidos, com os estados brigando por conta de uma decisão de um ditador presidencial americano, enfim. É uma coisa nada atual para os dias de hoje. E não estou falando de Brasil, não. Estou falando de mundo aí por aí afora. Estamos mais perto do que longe dessa história. Bom, um que eu gostaria de ver um filme, hoje, com os caras adultos, poderia ser passado na década de 80, é Anos Incríveis. Os caras estão aí, todos os atores estão aí, poderiam fazer um bom filme sobre Anos Incríveis, como desenvolveram a vida dos caras depois que eles moraram ali na vizinhança ali, né? Eu acho que daria um filme bem legal, desde que fosse dirigido pelo mesmo diretor, a ideia do mesmo cara ali, mantendo as coisas. Eu acho que poderia ser muito bom filme, cara, de fazer uma continuação adultos ou qualquer coisa do tipo, cara. Todos os atores estão aí, daria para fazer tranquilo. Nenhum deles acho que atingiu um sucesso. Acho que daria para fazer tranquilamente e todo mundo toparia e seria bem legal. Não sei se vocês... Mal boa, concordo. Concordam. Acho que seria um filme no mínimo interessante de se assistir. Cara. O Savage está sem emprego. Então, é isso aí. Entendeu? Então, acho que seria no mínimo interessante de assistir. Ele só esqueceu de botar aquela camiseta. Eu sou famoso no Brasil. Mas acho que fez um certo sucesso nos Estados Unidos. Acho que ele teve uma... Se a moda pega, o outro lá ganhou quase 6 milhões de seguidores em 2 semanas, cara. Você quer ver? Mas você quer ver uma coisa? Quem fez isso muito bem foi o Karate Kid. Verdade. O Karate Kid fez isso muito bem. Pegou lá a história dos adolescentes, transformaram os caras em adultos, deram uma invertida na história, que ficou bem legal, né? O bonzinho virou ruinzinho, o ruinzinho virou bonzinho, né? E, cara, fizeram sem Pet Morita, né? O Miyagi, que morreu já faz tempo, e fizeram um bom seriado. Não é mais... Ele sobrevive. Oi? Ele sobrevive. Não acho que é o melhor seriado do mundo, mas é um seriado legal, cara. Não vejo problema nenhum. Nesse seriado, eu acho que deu super certo, cara. Tem até um trocadilho infame, né? O bonsai. Eu vou fazer... É horrível, cara. Eu não gosto também, não. Eu acho muito... Não gosto do seriado. Eu acho a primeira temporada, assim, nostálgica. Quem curtiu foi meu filho. Então, mas o Fernandinho também. Depois acho que é muito adolescente, assim, cara. Mas tudo bem, mas foram lá e fizeram. Não, com certeza. Conseguiram um certo sucesso. Sim. Mas foi por isso que o Marcão gostou. Gente, eu vou me manter de boca fechada. Respeito a vocês. Por favor. É isso aí. Então tá bom. Mas quem assistia Melrose Place não era eu. Tinha 14 anos, Flor de Maracujá. Eu também tinha. Eu tinha um pouco... Não tinha 50 anos assistindo... Mas eu não assisti todas as temporadas antes de você terminar. Eu não assisti todas as temporadas, só te citei como exemplo. Com 50 anos. Assistindo Karate Kid. Com 50 anos eu assisti Mandaloriano. E daí? Não. Uma coisa, outra coisa. Vai assistir Melrose Place, vai.
Vai andar de bicicletinha. Senhores, vamos lá. Vamos manter sem treta, sem treta. A lei e a ordem. Vou pôr uma plaquinha aqui, ó. Tantos episódios sem treta. Vou começar a pôr aqui, ó. Não, com esse indivíduo aí é difícil. Tá, bora lá. Até porque o cara que assiste Melrose Place e gosta... De novo, meu. De novo. E tá gosta do One. Bom, vamos lá. Bom, é isso. Acho que é isso, né, galera? O episódio de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente não combinou antes, ninguém sabia tanto que repetimos aqui o Anos Incríveis, os 3, né? Foi o único seriado que apareceu nas 3 listas, né? E, cara, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, comente aí, xinga a gente, xinga a briga minha e do Depi, não tem problema, faz parte do jogo. E deixe seus elogios também, pelas nossas lembranças. E curta, compartilhe, faça tudo possível para a gente manter esse podcast no ar. Agradeço a todo mundo desde já, agradeço Fernando, Depi, muito obrigado pela participação. E a gente volta no próximo episódio, que a gente vai ainda decidir o que vai ser, mas a gente vai entrar, vocês vão saber pelas nossas mídias sociais. Beleza? Valeu, galera. Fiquem bem, tudo de bom. Tchau. Valeu. Tchau.